Estamos de volta com notícias internacionais. O governo israelense decretou alerta máximo para as tropas depois que o grupo terrorista Hamas anunciou o adiamento da próxima libertação de reféns. A libertação estava programada para sábado. O governo de Israel considerou a ação como uma completa violação do acordo de cessar-fogo. Para Israel, os terroristas já vinham desrespeitando os termos da trégua ao colocar em risco os reféns que foram soltos no meio de multidões e exibidos em apresentações públicas. A primeira fase do acordo previa a libertação de 33 reféns, mas até agora só 16 da lista voltaram para casa e agora há pouco, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, ameaçou o Hamas com combates intensos se os reféns não forem entregues no sábado. Quem chega para fazer uma análise desse assunto é o Igor Lucena, doutor em economia e também em relações internacionais. Igor, boa tarde para você, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Dias muito quentes e preocupantes, principalmente em relação ao prazo dado, né, que terminaria no sábado. Boa tarde, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, a situação se torna cada vez mais intensa. Não só pelo fato de que Israel, ao meu ponto de vista, vem mantendo as ações do acordo de cessar-fogo, mas, por outro lado, vem sendo criticada pelo Hamas, e, no meu ponto de vista, o Hamas apenas utiliza essas críticas para ganhar tempo, porque não tem interesse real de libertar todos os reféns, até porque, com a libertação dos reféns que estão sendo utilizados como escudos humanos, historicamente, as próprias lideranças do Hamas ficarão totalmente desprotegidas. E o fato de que o presidente Donald Trump ontem disse abertamente que se todos os reféns não forem liberados, ele basicamente deu uma autorização para que o Estado de Israel pudesse avançar ainda mais fortemente na faixa de Gaza. O que leva a uma situação complicada, principalmente porque a gente está falando de milhões de pessoas que estão desalojadas. Essas pessoas, em tese, teriam que ir para uma nova Gaza reconstruída, que ainda não se sabe como será feito. Então, na prática, Kelly, o risco de um cessar-fogo ser eliminado e a gente voltar ao conflito é muito grande, porque ainda não há uma visão clara de que a totalidade dos reféns vai ser colocada à disposição, né? Vai ser devolvida para suas famílias. E tudo isso torna o conflito ainda mais difícil de chegar a um final, né? A gente imaginava que, de fato, isso iria avançar, essas trocas de prisioneiros e reféns seriam o começo de um fim, mas, ao meu ponto de vista, o Hamas utiliza de subterfúgios e dizer que Israel não está liberando espaços para medicamentos, para a chegada de caminhões, que, na verdade, é mais uma estratégia dos terroristas para ganhar tempo. Igor, inclusive eu gostaria de destacar algo que você trouxe para a gente, viu? O presidente Donald Trump realmente aconselhou Israel a romper a trégua com o grupo terrorista Hamas se mais reféns não forem soltos. Trump, então, sugeriu que, se não houver libertação até o meio-dia de sábado, Israel deveria cancelar o cessar-fogo. O presidente usou uma expressão que, em português, significa algo como tudo vai virar um inferno. Talvez por isso o Benjamin Netanyahu já tenha vindo a público e também reforçado agora há pouco que deve intensificar os ataques, né, Igor? Com certeza, Kelly. Eu acho que os ataques vão ser intensificados. A gente não deve ver um fim, obviamente, desse acordo. Acho que o acordo ainda consegue se manter em pé se o grupo Hamas voltar à libertação dos terroristas. Mas é importante dizer que existe um afinamento muito grande entre o presidente Donald Trump e o premier Netanyahu. Eles têm uma visão muito clara da defesa incondicional de Israel e que não pode ser, a existência de Israel não pode ficar à mercê de grupos terroristas, né? Então isso dá uma sobrevida ao governo de Netanyahu. E o grande ponto agora talvez sejam com os países ao lado, né? Essa radicalização torna mais difícil a assinatura do Acordo de Abraão, dos acordos de Abraão com a Arábia Saudita, que tem interesse, apesar de tudo, tem interesse em normalizar essas relações por causa do Irã. A gente tem também uma ideia de Donald Trump de jogar parte dessas pessoas para que estejam em assentamentos ou em locais da Jordânia e do Egito, o
próprio governo jordaniano disse que isso culminaria a própria existência da Jordânia como país e traria um risco muito maior para a região. Isso é uma verdade, mas o fato é que é muito difícil a gente imaginar uma total liberalização, Kelly, dos reféns nas próximas horas, né? Se isso ocorrer, se isso fosse a intenção do Hamas, isso já teria ocorrido. Infelizmente, a gente não está vendo isso se tornar realidade. Bom, sobre os países vizinhos, o presidente Trump disse, né, que realmente pode cortar a ajuda americana ao Egito e à Jordânia se esses dois países não aceitarem receber os palestinos que saiam da faixa de Gaza. Hoje, Trump recebe o rei Abdullah da Jordânia na Casa Branca. Desde que propôs tomar o controle da faixa de Gaza, depois do fim da guerra, o republicano afirmou que os países próximos, como Egito e Jordânia, deveriam receber os refugiados palestinos. No fim de semana, Trump declarou que a população não teria direito de retornar a Gaza se os Estados Unidos assumirem o controle do território. O Egito rejeitou qualquer compromisso que inclua tirar os palestinos de Gaza. É uma situação extremamente complicada, porque os países alegam não ter condições de receber tanta gente e de uma forma tão rápida, não é? Kelly, realmente os países não têm condições. Se a gente for olhar a estrutura do Egito e da Jordânia, eles de fato têm seus problemas internos com a sua própria população e eu acho muito difícil eles receberem todos os palestinos da faixa de Gaza. Talvez a visão mais lógica seria irem para a parte da Cisjordânia, mas mesmo assim ainda vai ser uma quantidade muito grande de pessoas para um território pequeno. O ponto e a necessidade que nós temos é muito clara. É necessário que haja reconstrução de Gaza. E essa reconstrução de Gaza vai depender de recursos financeiros internacionais, mas não só isso. Recursos vão vir da Europa, dos Estados Unidos, mas quem vai reconstruir? Quem são essas empresas? Vão ser chamadas empresas americanas? Se forem, terá necessidade de que o exército americano proteja essas empresas, ou não, europeias, do Oriente Médio, vai ter que ter uma ajuda internacional e uma logística internacional para reconstruir. Mas enquanto reconstruir, onde essas pessoas ficarão? Essas pessoas não podem ir para Israel. Ou essas pessoas vão para a parte na Cisjordânia, ou vão para os países próximos, que são a Jordânia e o Egito, mas eles precisam também de ajuda. Então, a gente está entrando num momento que é quase uma transição, mas que precisa, sim, de uma colaboração internacional dos parceiros do mundo árabe. Caso contrário, essas pessoas vão se tornar peregrinos ao resto do planeta. E isso não é o interesse de ninguém, nem dos palestinos, nem de Israel. Igor, o Programa Mundial de Alimentos da ONU informou que os Estados Unidos retomaram as doações nessa semana. Segundo o comunicado, a decisão foi tomada depois de o governo norte-americano ser informado que 500 mil toneladas de alimentos já haviam sido despachadas ou estavam prontas para despacho. De acordo com a agência da ONU, a retomada das doações permite compras e entregas de alimentos sob acordos da USAID. O governo de Donald Trump pausou a ajuda externa por 90 dias para revisar as contribuições e avaliar se elas estão alinhadas com a nova política norte-americana. Ou seja, foi mais uma decisão polêmica, né, Igor? Que todo mundo ali ficou acompanhando com muita apreensão, porque é uma ajuda que impacta muitas pessoas mundo afora. Kelly, é uma ajuda importante. A USAID vem desde a década de 50 sendo um dos órgãos mais importantes de ajuda internacional. Mas, do ponto de vista de política interna, o governo americano tem direito de fazer as revisões desses programas, né? Principalmente quando a gente está falando que é dinheiro dos contribuintes americanos que está indo para o exterior. Então, isso por si só já é polêmico. Talvez o grande erro de Trump, nesse caso, tenha sido paralisar basicamente toda a USAID para fazer essa análise, quando ela poderia ter sido feita por países, por regiões, por etapas, e a partir de um movimento muito mais talvez constante, de fato, você conseguir resolver o problema. Agora, o que pelo menos nós estamos assistindo, que essa situação da ajuda de alimentos na faixa de Gaza foi retomada, então isso deve melhorar a situação do ponto de vista de tensão entre o Hamas e o governo de Israel e os Estados Unidos, obviamente, mas a USA deve mudar radicalmente, Kelly. Eu não acho que ela vai continuar avançando em tantas pautas ao redor do planeta e vai se focar mesmo, talvez, no que haja de interesse da política americana agora nos países que o governo Trump tem mais visão.
não uma questão muito mais holística e universal que, de fato, a USAID vinha tratando. Lembrando que não só os Estados Unidos têm esse tipo de instituição de cooperação e ajuda internacional, o Japão tem, Reino Unido tem, a Alemanha tem, mas, obviamente, os americanos têm, talvez, a mais importante instituição não diria nem de empréstimos, mas de transferências diretas para órgãos de ajuda internacional, política e governamental ao redor do planeta. Então, eu não acho que vai ser o fim da USAID, mas ela vai mudar fundamentalmente as suas características daqui para frente. Agora, Igor, um problema interno já nos Estados Unidos, né? 22 estados norte-americanos entraram com um processo contra o governo de Donald Trump depois de cortes no financiamento de pesquisas na área de saúde pública. Segundo os procuradores gerais, a ação pode significar a perda repentina de milhões de dólares que já estão comprometidos com a contratação de pesquisadores e outros trabalhadores. Além disso, inúmeras pesquisas e iniciativas tecnológicas também correm o risco de serem interrompidas. O processo aponta que os estados, todos democratas, vão buscar uma ordem de restrição temporária contra esses cortes. Igor, como você avalia? Já é um primeiro movimento aí protestando, né? E outros podem vir, porque muitas decisões foram anunciadas pelo governo Trump. Olha, Kelly, eu acho que essas decisões vão ser julgadas nos tribunais por um motivo muito simples. Um acordo de cooperação entre os entes federados dos Estados Unidos e o governo federal passa por contratos que são muito bem redigidos e analisados entre os governos estaduais e o governo federal. Esses contratos não podem ser unilateralmente rescindidos sem que haja compensações ou até mesmo avisos prévios, como que é o que a gente está assistindo, né? Um corte unilateral. Isso pararia pesquisas, projetos, salários, isso até mesmo iria impedir o resultado final de orçamentos e realizações dos governos estaduais, até mesmo os governos republicanos. Então, o que vai acontecer vai ser que os estados vão para as cortes e, muito provavelmente, as cortes devem usar de sua jurisprudência, lembrando que os Estados Unidos é um governo de common law, então a jurisprudência é muito forte do que a própria lei, para manter grande parte desses projetos que não hajam prejuízo para a sociedade e para os estados federados. Mas isso não significa que projetos sejam encerrados depois de fases críticas. Acho que cada caso vai ser analisado, mas eu acho que, tal como esse, a ideia do Donald Trump de ter uma canetada de impedir a nacionalidade pelo direito de juiz solis, quem nasce nos Estados Unidos, independente da sua origem, ser americano, isso também vai ser impedido pelas cortes. Sim. Para a presidencial. Nós vamos ter que acompanhar tudo isso de perto. Agora, só para a gente encerrar, Igor, o Brasil se prepara para presidir as primeiras reuniões do BRICS nessa semana. A partir de amanhã, representantes dos países integrantes do bloco começam a discutir temas como emprego e agricultura. As discussões serão principalmente por videoconferência, mas a primeira reunião presencial deve acontecer ainda neste mês, no Palácio do Itamaraty. Entre as pautas estão os impactos das mudanças climáticas no trabalho, o avanço da inteligência artificial, sustentabilidade, financiamento agrícola, mercado internacional e segurança alimentar. Essa é a 4ª vez que o Brasil preside o BRICS, mas essas são as primeiras discussões desde que 9 nações parceiras se uniram ao bloco, né, Igor? Olha, Kelly, é um ponto muito importante dessa presidência do BRICS do Brasil. Entretanto, é um ponto extremamente polêmico. Isso porque o BRICS vem sendo antagonizado não só por pessoas contra o governo federal, né, a oposição, por ter se tornado um bloco eminentemente político e não mais econômico, com a entrada de outros parceiros, mas o próprio governo dos Estados Unidos vem criticando abertamente o BRICS como uma espécie de aglutinação de agentes que eles chamam eixo do mal, né? Então, a gente está falando de China, Irã, Rússia, a própria... Só não tem aí a Coreia do Norte, né? Mas tirando a Coreia do Norte, são países que os Estados Unidos vê com muito receio. E o fato do Brasil presidir esse momento pode sim causar algumas rusgas se forem aprovadas teses que os americanos veem como um risco de segurança nacional, como foi o caso da ideia de ter uma moeda dos BRICS. Foi extremamente rechaçado, não acho que isso volta à pauta. E o Brasil talvez tenha que focar em temas que sejam comuns ao bloco, talvez até mesmo comuns aos Estados Unidos, né? Como a parte de energias renováveis, a liberalização de comércio e talvez até mesmo diminuição de tarifas que vão ser a base do governo de Donald Trump,
e que o objetivo dele é utilizar tarifas para baixar as tarifas nos outros países, né? Uma espécie de contrassenso, mas é o que nós estamos assistindo daqui para frente. Lembrando que a reunião dos BRICS vai ser importante para a gente entender qual é o posicionamento desses outros players em relação aos Estados Unidos e a nova direção do governo Trump. Agora, os objetivos políticos e econômicos dos países dos BRICS não são coordenados como o G7. Então, isso torna o desafio muito mais complexo. E a gente vai seguir acompanhando, contando sempre com a sua análise. Igor, boa tarde para você. Até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Boa tarde a todos. Obrigada.